Eu, 32 anos, e meu marido, 38 anos, estamos casados há 3 anos. Nosso relacionamento teve altos e baixos, mas até que somos um casal feliz. No começo, ele ainda estava namorando a Ângela, 24 anos, há 5 anos. Eu não sabia disso. Quando descobri, eu o confrontei, e ele me disse que como não estávamos oficialmente namorando, ele não sabia que éramos exclusivos. Eu falei que, se ele não terminasse com a Ângela, eu ia terminar com ele. Depois de um tempo sem nos falarmos, ele apareceu de surpresa no meu apartamento dizendo que tinha terminado com a Ângela e que queria tentar de novo, me pedindo em namoro. Desde então, nossa relação tem sido bem normal. Temos nossos altos e baixos, mas eu acredito que ele é minha alma gêmea. Mas, ultimamente, surgiram problemas, e um desses problemas é a Ângela. 3 semanas atrás, estávamos fazendo compras e decidimos ir a uma loja de boba que tinha acabado de abrir perto do nosso supermercado. Enquanto olhávamos o cardápio, vi uma mulher parecida com a Ângela entrando. Olhei 2 vezes e, sim, era ela. Fiquei com muito medo e esperei que meu marido não a visse. De repente, ouvi uma voz de mulher chamando meu marido, e era a Ângela. Meu marido se virou, e eles tiveram uma conversa curta, mas bem estranha. Eu fiquei em choque, sem saber o que fazer, só olhando para o nada. Ela perguntou, "Essa é sua esposa?", e ele apenas acenou com a cabeça e segurou minha mão. Eu dei um sorriso sem graça e rezei para que aquele momento acabasse logo. Por fim, ela entrou na fila e nós ficamos esperando atrás dela. Eu estava morrendo de vergonha e, assim que saímos de lá, fui beber para tentar relaxar. E as coisas ficaram quietas até 2 semanas atrás. Vi o telefone do meu marido acender com uma notificação do Facebook Messenger. Perguntei de quem era, porque ele quase nunca usa o Messenger. Ele disse que era de um amigo antigo. Perguntei quem, mas ele me disse que eu não ia conhecer. Eu fiquei desconfiada, mas não achei que fosse grande coisa, até que alguns dias depois, ele recebeu outra notificação enquanto eu estava mexendo no celular dele pedindo comida. Era da Ângela. Fiquei chocada e confusa. Fui olhar as mensagens deles e, embora fossem amigáveis e casuais, eu não conseguia me sentir bem com a ideia deles estarem conversando assim, ainda mais com tudo o que aconteceu no passado. Eu fui até ele e o confrontei sobre as mensagens, perguntei por que ela estava mandando mensagem para ele. Ele me contou que, depois de encontrá-la, ela o adicionou no Facebook e eles começaram a conversar. Ele me garantiu que era só uma conversa casual, mas mesmo assim eu falei que não queria que ele conversasse com ela. Ele me prometeu que ia parar. Eu pedi para ele deixar de ser amigo dela, o que ele hesitou, mas acabou fazendo. Não tivemos mais notícias dela até ontem à noite. Pelo que sei, ela mandou mensagens para meu marido e até ligou chorando, dizendo que a mãe dela estava doente. Acho que ele conhecia a mãe dela e sentia pena dela. A Ângela desabafou com ele, dizendo que não tinha ninguém e que só precisava de alguém para confortá-la. Ela perguntou se ele podia ir lá ficar com ela, e ele disse que sim. Eu não sabia disso até vê-lo calçando os sapatos perto da porta. Perguntei para onde ele estava indo e ele me contou a história da mãe da Ângela e que ela precisava de alguém para ficar com ela. Eu pedi para ele não ir, e a gente teve uma pequena discussão. Ele estava indo embora correndo, então eu o bloqueei e falei que se ele fosse ver e confortar a ex-namorada, ele não poderia voltar. Ele riu e passou por mim. Fiquei lá olhando ele sair, voltei para dentro, peguei algumas bebidas e tentei não chorar, enquanto pensava em pegar o celular dele e ligar para todo mundo. 3 horas depois, ele voltou para casa. Eu estava sentada no sofá, e quando ele entrou, disse que ele não poderia dormir ali. Ele ficou chocado e começamos outra discussão para resolver tudo. Ele me falou que não tinha para onde ir. Então, eu falei para ele procurar a Ângela, porque eles parecem se ajudar muito. Ele foi embora novamente e não tive mais notícias dele. Agora, estou acordada e tomei alguns drinks. Decidi postar isso no Reddit porque sinto que exagerei na reação e estou perdida. Só preciso de conselhos sobre como lidar com tudo isso, porque não sei o que fazer.
Desculpem se ficou longo, eu só precisava desabafar. Editando. Olá, pessoal. Uau, muito obrigado pelos comentários e apoio. Vou responder alguns agora mesmo. Pequena atualização. Acabei dormindo e mandei uma mensagem dizendo que estava doente e não iria trabalhar hoje. Agora são 14 horas, onde moro, e estava tirando uma soneca e distraída. Não tive mais notícias dele, ele não voltou para casa. Estou preocupada porque não sei onde ele está. A localização dele está errada desde ontem. Talvez eu mande uma mensagem mais tarde para ter certeza que ele está bem. Não sei se é uma boa ideia, porque não estou no melhor estado mental agora e estou meio em piloto automático. Estou tentando processar tudo o que aconteceu, porque foi tudo tão rápido. Vou manter todos vocês atualizados caso algo aconteça. Obrigado a todos novamente. Atualização 1, 4 de março de 2025. Olá a todos. Já se passaram 8 dias desde que publiquei meu post original e finalmente tenho uma atualização para todos vocês. Desculpem pela demora, mas eu estava doente. Isso vai ser longo, então peço desculpas, mas preciso explicar algumas coisas. Primeiro, quero agradecer a todos que deixaram comentários úteis e de apoio, e também aqueles que disseram que eu levei meu marido direto para os braços de outra mulher ou que fui hostil e controladora. Em primeiro lugar, se meu marido estava disposto a procurar outra mulher quando estava discutindo comigo, então, ele realmente é meu marido? Quero dizer, eu tenho alguns padrões para não me casar com uma pessoa que não me respeita. Segundo, para quem falou que eu fui controladora e hostil com a Ângela, se você tem um parceiro e não se importa que ele faça algo assim, então isso é um limite seu, não meu. Eu não gosto de ter contato com ex-namorados, nem que meu marido tenha contato com as ex-namoradas dele. E sobre a diferença de idade, expliquei em um comentário como eles se conheceram, mas resumindo, ela mentiu sobre a idade dela. Eu não sabia nada sobre ela até me casar. Agora, vamos ao que aconteceu. Ele finalmente voltou para casa mais tarde. Eu estava assistindo TV no sofá quando ele entrou. Nós nos olhamos, mas não dissemos nada. Ele foi para o nosso quarto, tomou um banho e adormeceu. Eu ainda estava chateada, então evitei ir até ele ou falar com ele. Fiquei na sala-cozinha esperando, até que algumas horas depois ele acordou. Decidi fazer o jantar. Ele saiu, se sentou no sofá, e nós comemos em silêncio até que ele me perguntou se eu queria conversar. Eu disse que sim, e ele explicou o que aconteceu. Pelo que ele me contou, quando vimos ela na loja de boba, ela o adicionou como amigo no Facebook mais tarde naquele dia. Mas ele não a adicionou de volta e ignorou. Alguns dias depois, ela enviou uma solicitação de mensagem, e foi quando ele me entregou o celular para eu ver as mensagens. Para resumir, ela mandou várias mensagens ao longo de dias, mas sem resposta. Foram mensagens de gentilezas, atualizações sobre a vida dela, até que ela mandou uma mensagem dizendo que queria se matar. Agora, não sei o que posso dizer aqui, mas meu marido respondeu por preocupação com ela, ou pelo menos foi o que ele alegou. Eles conversaram muito sobre vícios dela, automutilação e outras coisas bem pessoais. Eu descobri que ela tinha namorado, e ele tinha 51 anos. Meu marido tentou acalmá-la, e depois eles pararam de se falar por alguns dias. Quando ela entrou em contato de novo, ele não respondeu até ela culpá-lo também. Quando descobri e pedi para ele bloquear ela, ele não bloqueou por medo, mas não respondeu às mensagens até aquela noite. Na verdade, ela mandou mensagens muito preocupantes e ligou para ele no Messenger. Ele atendeu e disse que ela estava chorando e gritando de dor. Não quero falar muito sobre isso, mas ela contou que tentou tomar muitos remédios por causa da mãe dela, e foi por isso que ele foi até lá. Quando ele chegou, me contou que ela estava agindo de forma estranha, como se estivesse fingindo ter feito o que fez. Ele tentou levar ela para o hospital, mas ela se recusou. Depois de insistir um pouco, ele estava quase ligando para o 911 quando ela confessou que não tinha tomado nenhum remédio. Ele ficou confuso e perguntou por que ela tinha dito isso, mas ela não conseguiu dar uma resposta clara. Meu marido estava indo embora quando ela implorou para ele a deixar explicar tudo de novo.
Ela disse que a mãe dela era a única pessoa que se importava com ela e que precisava de alguém com ela depois de descobrir que estava doente. Ela falou que não tinha ninguém além do meu marido, e que ele não viria se não fosse urgente. Meu marido não acreditou nela, então perguntou se a mãe dela estava doente, e ela negou, mas parecia estar mentindo. Então, meu marido foi embora. Ele me disse que ficou no carro por um tempo antes de voltar para casa, e foi aí que tivemos o confronto. Ele falou que estava muito cansado e se sentindo péssimo, então não estava com a cabeça no lugar para explicar tudo naquele momento. Ele também me disse que não voltou para a casa da Ângela, mas apenas ficou no carro, pegou comida e praticamente vagou pela cidade até chegar em casa mais tarde naquele dia. Depois disso, eu me senti muito sobrecarregada. Geralmente, gosto de reservar um tempo para mim mesma para processar as coisas antes de tomar uma decisão ou responder. Então, eu disse a ele que precisava de um tempo. Não falei com ele até a manhã seguinte e disse que precisava de mais tempo antes de falar com ele de novo, e que iria ficar com meus pais por alguns dias. E agora estamos aqui. Na verdade, alguns dias se transformaram em uma semana porque, assim que cheguei aqui, fiquei doente. Então, não me senti bem o suficiente nem para dirigir de volta para casa, muito menos para processar ou pensar muito. Secretamente, nem sei como ou o que fazer. Tipo, como a gente volta ao normal? Ainda me sinto traída. E, mesmo que ele não tenha me traído, eu não confio nele. Eu nem sei se ele está me contando a verdade. Quer dizer, o divórcio é uma coisa muito drástica para algo tão pequeno, mas eu não sei. Preciso voltar para casa amanhã, porque já estou me sentindo um pouco melhor. Não posso ficar escondida aqui para sempre. Tenho responsabilidades, embora tenha sido uma fuga agradável e estar com minha família tenha sido ótimo. Não falei muito com meu marido, só por mensagens de texto. Então, amanhã vai ser nossa primeira conversa cara a cara em uma semana. Então, essa é a atualização. O que realmente me fez lembrar de fazer essa atualização foi que recebi uma solicitação de mensagem aleatória no Instagram algumas horas atrás, de uma conta descartável. Era uma imagem e estou com medo de abrir. Sei que provavelmente é algum golpe, mas algo dentro de mim me diz que está conectado a Ângela, e não sei se devo abrir. Atualização. Então, eu abri a imagem. Era uma captura de tela do que eu imagino ser uma história privada da Ângela, dela usando lingerie, com uma legenda dizendo que ela vai ter que me provar quando estiver beijando ele. Comentários onde o OP respondeu, comentarista 1. Bem, a boa notícia é que você não é a única que está se sentindo mal ultimamente. A má notícia é que não é só físico, é também emocional depois de ler essa atualização. Aguente firme. Sim, infelizmente. Malditos germes. Mas eu sinto que emocionalmente tenho passado por muita coisa, porque não sei realmente o que fazer ou como processar isso. Quero ir até meu marido e pedir ajuda, como sempre. Mas sei que não posso, principalmente se não puder confiar nem na palavra dele. Não sei se terei meu marido de volta. Estou muito perdida. Estou com medo de voltar para casa e encarar a realidade. Um dos comentaristas sugeriu que eu enviasse a foto para ele e perguntasse do que se trata. Ups, eu salvei a foto e pretendo fazer isso mais tarde, hoje à noite. Fico muito ansiosa quando se trata desse tipo de coisa, então estou tentando acalmar meus nervos primeiro. Ele finalmente voltou para casa mais tarde. Eu estava assistindo TV no sofá quando ele entrou. Nós nos olhamos e não dissemos nada. Ele foi para o nosso quarto, tomou um banho e adormeceu. É normal ele entrar em casa e tomar banho no começo da tarde? Acho que, de acordo com a linha do tempo dele, não. Ele geralmente toma banho à noite, mas não havia tomado banho na noite anterior, então imagino que tenha tomado banho por causa disso. Atualização 2. Oi, pessoal. Já faz um tempo e sei que a atualização estava atrasada, mas sinto que finalmente posso dar uma. Já se passaram algumas semanas e muitas coisas estressantes aconteceram. Então, peço desculpas por não ter atualizado antes. Finalmente tenho um minuto para atualizar vocês e vou tentar resumir tudo, porque muita coisa aconteceu. Então,
peço desculpas se faltarem alguns detalhes. Quando voltei para casa, meu marido não estava lá. Ele estava no trabalho. Pensei muito sobre isso e fiquei nervosa para confrontá-lo, porque não gosto de confrontos e do que pode vir deles. Eu também estava doente e me sentindo fraca. Então, decidi dormir e confrontá-lo na manhã seguinte. Na manhã seguinte, nós conversamos. No começo, foi uma conversa chata e constrangedora durante o café da manhã. Mas ele foi muito gentil, me comprou café antes de eu acordar. Foi um gesto legal. Não queria fazer um grande alarde sobre isso, então só mencionei a foto. Ele ficou ofendido e pediu para ver. Mostrei a foto para ele e ele disse algo como: "Ah, é só uma letra de música, não significa nada." Discutimos sobre isso. Não me lembro muito bem do que foi dito, mas no fim, eu deixei para lá. Voltei a trabalhar no dia seguinte e, nos dias seguintes, eu e ele discutíamos sobre a Ângela quase todos os dias. As únicas vezes em que não discutíamos era quando nos ignorávamos, o que acontecia 90% das vezes. Sei que foi infantil da nossa parte, mas eu estava brava com ele e não me sentia preparada para tentar consertar as coisas. Pedir o divórcio ou me separar também parecia algo extremo na época, pois eu não tinha provas de que ele estava me traindo, era só uma teoria. O trabalho, na verdade, acabou sendo uma fuga, porque meus amigos e colegas de trabalho estavam lá e eu podia simplesmente ficar longe de tudo. Para vocês entenderem, eu trabalho em um pequeno escritório independente como recepcionista. Já trabalho lá há 5 anos e é meu trabalho favorito. Nosso chefe é ótimo, o pagamento é bom, eu tenho amigos lá e os benefícios são incríveis, mesmo que às vezes me gritem pelo telefone. Sinceramente, foi o melhor emprego que já tive. Então, aleatoriamente, no trabalho, começamos a receber trotes. Não é algo totalmente incomum, mas acontece todos os dias. Geralmente é alguém gritando e desligando logo em seguida. Fomos orientados a esperar que a outra pessoa falasse primeiro. Depois de alguns dias, esses trotes pararam, mas continuamos recebendo ligações de diferentes pessoas pedindo para falar com o nosso chefe, o que era estranho porque raramente recebíamos esse tipo de pedido. Isso aconteceu várias vezes ao dia durante alguns dias. Meu chefe geralmente manda essas chamadas para o correio de voz porque ele está ocupado. Então, alguns dias depois, eu estava prestes a sair quando ele perguntou se eu podia ficar um pouco para conversar com ele no escritório. Eu fiquei e foi aí que ele me mostrou as mensagens de voz e perguntou se eu conhecia aquelas pessoas. Eram todas reclamações sobre mim. Não reconheci nenhuma das vozes, então disse que não. Meu chefe achou que aquelas ligações não eram reais, mas eu tentei descobrir quem seriam aquelas pessoas. Por isso, quando alguém ligava pedindo para falar com o chefe, a gente pedia o nome e o número de telefone. Alguns davam, outros não. Com o tempo, isso passou a acontecer a cada hora e, de novo, todas as reclamações sobre mim. Meu chefe decidiu me mandar para casa por alguns dias para ver se as ligações iam parar, mas isso não aconteceu. Alguns dias viraram uma semana, e então recebi uma ligação dizendo que fui demitida. Pelo que meus colegas de trabalho me contaram, as ligações continuaram, meu chefe estava cansado de ter que retornar todas e decidiu que seria mais fácil me demitir. Eu suspeito que a Ângela e as amigas dela tenham feito isso para me demitir, e elas conseguiram. Durante a semana em que fiquei em casa, isso me deixava maluca, porque às vezes eu tinha que ficar em casa com meu marido e tudo o que eu queria era discutir com ele. Mas não houve grandes problemas até eu pegar ele procurando o Instagram da Ângela. Ele estava dormindo no sofá e eu no quarto. Eu o peguei quando o vi falando ao telefone no corredor. Sinceramente, eu estava cansada de tudo aquilo, então explodi com ele. A desculpa dele era que ele só queria saber como ela estava. Quando eu disse a ele que tinha sido demitida e que achava que a culpa era da Ângela, ele basicamente me chamou de louca e disse que ela nunca faria uma coisa dessas. Eu estava tão exausta que nem discuti. Na verdade, nem falei mais com ele, e provavelmente foi por isso que ele achou que não tinha problema em chegar em casa tarde da noite, bêbado, com batom borrado e glitter. Tivemos outra discussão e ele foi embora.
Ele não voltou por dias e me mandou flores e minha comida favorita, junto com um bilhete que dizia: "Sinto muito. Eu te amo." Mais tarde naquele dia, ele chegou em casa, parecia bastante perturbado e queria se explicar. Eu deixei ele falar. O raciocínio dele era que ele estava se sentindo mal com o andamento do nosso relacionamento e precisava se desestressar. Ele saiu com alguns amigos para beber e uma garota o beijou e começou a dançar em cima dele. Ele disse que a rejeitou imediatamente e que se sentiu enojado. Não sei se acredito nisso. Perguntei sobre a Ângela e se ele ainda estava falando com ela, e ele disse que não, mas que ela entrou em contato algumas vezes e ele a viu uma vez. Perguntei se eles já tinham dormido juntos e ele disse que não, mas ela o beijou e ele a rejeitou. Fiz muitas outras perguntas sobre nosso relacionamento e algumas das respostas doeram. Eu disse a ele que queria me separar, só por um tempo. Ele começou a chorar e implorou para que eu não o deixasse. Pedi desculpas e comecei a arrumar a maioria das minhas coisas enquanto ele estava de joelhos ao meu lado, se desculpando. Eu o ignorei e fui embora. Nas últimas 2 semanas, fiquei na casa dos meus pais. Eu finalmente contei tudo a eles sobre o que aconteceu e eles o desprezaram. Ele vem aqui quase todos os dias tentando falar comigo, mas meus pais se recusam a deixá-lo me ver. Meus pais moram na cidade vizinha. Ele me enviou comida, flores, vales presente, literalmente qualquer coisa que você possa imaginar. Até DoorDash ele mandou. Recebi chamadas e mensagens de spam dele, então eu o bloqueei. Mesmo assim, ele conseguiu que a família dele e alguns dos meus parentes distantes fizessem o mesmo. Sinceramente, estou cansada dele e pedi para ele parar de tentar entrar em contato comigo. Obviamente, isso não funcionou muito para os meus próximos passos. Estou pensando em me divorciar, mas ainda não estou pronta. Nada disso parece real. Só preciso de tempo e de um tempo para me curar um pouco antes de tomar essa decisão. Eu sinto que o divórcio vai ser difícil, então não consigo lidar com isso agora. Outra opção seria terapia e tentar nos reconciliar. No momento, estou tentando encontrar um emprego na cidade dos meus pais e pretendo ficar aqui por um tempo até poder me mudar definitivamente. Além disso, sei que não falei muito sobre a Ângela, mas sobre ela, não faço ideia se ele ainda fala com ela ou se tem algo a dizer sobre ela, e eu quero que continue assim. Acho que não haverá mais atualizações, já que o nosso relacionamento está praticamente acabado. Obrigada a todos que me acompanharam e deram conselhos. Sou eternamente grata.